Sabe, quando a gente fala de plantas medicinais, o nosso pensamento vai quase sempre direto para os efeitos curativos, né? Mas hoje a gente vai um pouco além. Vamos mergulhar na base química que faz tudo isso ser possível. E para ter uma ideia da dimensão do que a gente está falando, olha só esse dado da Organização Mundial da Saúde. 80% da população mundial usa plantas medicinais para cuidar da saúde. É um número gigante, que mostra como a fitoterapia é relevante no mundo todo. E o mais legal é que essa é uma prática milenar, mas que hoje tem um apoio enorme da ciência. Os pesquisadores conseguem isolar direitinho os compostos químicos, os fitoquímicos, que são os responsáveis por aqueles efeitos que a gente conhece e valoriza. E aí que a gente chega na pergunta principal de hoje. Afinal, de onde vem todo esse poder das plantas? Para responder isso, a gente precisa ir um pouco mais fundo, entender a química que acontece lá dentro delas. Para facilitar, vamos usar uma analogia. Pense em cada planta não só como um ser vivo, mas como uma fábrica química super sofisticada que está ali trabalhando sem parar. As operações dessa fábrica, que os cientistas chamam de metabolismo, são divididas em duas linhas de produção principais, o metabolismo primário e o metabolismo secundário. E entender essa divisão, olha, é o pulo do gato. A ideia é bem simples, na verdade. O metabolismo primário é a própria fábrica. A energia, a estrutura, tudo que é essencial para manter a operação funcionando. Já o metabolismo secundário, ele cria os produtos especializados, aquelas coisas que dão a cada planta suas características únicas. E aqui, nesta nossa análise, o nosso foco vai ser exatamente na fundação, nos pilares que sustentam essa fábrica inteira, os tais dos metabólitos primários. Os metabólitos primários são aqueles compostos que estão ali no dia a dia da planta fazendo trabalho pesado. Coisas como produção de energia, crescimento, respiração, eles são literalmente fundamentais para a sobrevivência da planta. E aqui estão os principais grupos desses compostos. Muitos desses nomes são bem familiares para a gente, né? Vem lá da nossa própria nutrição. E isso não é coincidência. Eles são a base para praticamente toda a forma de vida no nosso planeta. Vamos pegar os carboidratos como exemplo para ficar mais claro. Eles têm uma função dupla incrível. Funcionam como fonte de energia, tipo a glicose, que vem da fotossíntese, e ao mesmo tempo são um material de construção, tipo os tijolos que formam a celulose e dão rigidez para a planta. Ok, e agora como é que a gente conecta tudo isso? Como é que esses compostos tão básicos se relacionam com as propriedades medicinais que tanto interessam para a gente? Essa é a pergunta de $1 milhão. Se a gente sabe que são os alcaloides e flavonoides, que são metabólitos secundários, que geralmente têm ação terapêutica, qual é o papel dos primários nessa história toda? E aqui está a grande sacada. Os metabólitos secundários não aparecem do nada, como mágica. A fábrica, a planta, precisa primeiro criar sua matéria-prima. Os compostos primários, como os aminoácidos e os açúcares, são os blocos de construção que a planta vai usar para depois montar os compostos secundários. É exatamente isso. O ponto central é que o metabolismo primário é indispensável. Sem a produção eficiente desses compostos básicos, a planta simplesmente não teria as ferramentas para criar substâncias que têm atividade farmacológica. Simples assim. E para que a planta produz esses compostos tão especializados? Para interagir com o mundo lá fora. Eles podem ser pigmentos para atrair um polinizador, aromas para espantar um predador ou até toxinas para se defender de doenças. São as ferramentas de comunicação e sobrevivência da planta. Bom, então para a gente amarrar essa ideia e concluir o raciocínio. A mensagem principal é que aqueles famosos ingredientes ativos da fitoterapia dependem totalmente de heróis desconhecidos, os humildes, mas vitais metabólitos primários. Eles são, de fato, a fundação de tudo. Por isso, da próxima vez que alguém olhar para um chá de ervas ou um extrato de planta, vale lembrar disso. Por trás daquela simplicidade existe uma fábrica química complexa em plena atividade. E entender esse nível mais fundamental, a base de tudo, muda completamente nossa percepção. E fica aqui uma reflexão final. Pensar nas plantas dessa maneira, como químicas geniais, abre um universo de possibilidades. Que outros segredos incríveis podem estar escondidos bem ali, na fundação da vida vegetal, só esperando para a gente descobrir?